Bom dia, bem-vindos ao Instituto Superior Técnico. É com muito gosto que estamos de novo a receber-vos neste evento do Explica-me como se tivesse 5 anos. Hoje temos já connosco em direto da Torre de Química do Instituto Superior Técnico, o Moisés Pinto. O Moisés, bom dia, é doutorado em Química pela Universidade de Lisboa, é professor aqui no Técnico, no Departamento de Engenharia Química, e é investigador e vice-presidente de uma unidade de investigação que se chama SERENA, Centro de Estudos de Recursos Naturais e Sustentabilidade. Se não me tiver dito bem, o Moisés seguramente já me Ambiente vai... e ambiente. Ambiente, Why exatamente, de o ambiente. ambiente. O Moisés faz investigação em materiais adsorventes, que vamos hoje perceber tudo o que é que são estes materiais. E normalmente fazer e a perceber como é que são estes novos materiais que têm poros muito pequeninos, que vão ajudar a purificar, armazenar e a libertar controladamente moléculas e gases e separação destas moléculas que vamos hoje ficar a perceber o que é que isto mesmo é. Quando o Moisés não está a trabalhar, que é muito pouco tempo, gosta de música, toca tuba na Sociedade Musical Odivelense desde muito, muito jovem e para passar o tempo livre ainda faz mountain bike. Mas hoje, em vez de estar a tocar tuba ou a fazer mountain bike, está hoje aqui connosco e vai-nos ajudar a perceber esta questão que nos está a intrigar a todos, se as moléculas gostam de namorar em espaços pequeninos. Bom dia, obrigado pelo convite. Vou tentar então fazer este desafio, que é tentar explicar um pouco daquilo que eu faço e que fazemos aqui no Instituto Superior Técnico nesta área, e espero que depois no final esteja à altura do desafio de responder às perguntas que tiverem para mim, que é sempre complicado. Vamos ver se passo também nessa prova. Então vou aqui tentar partilhar o meu ecrã, não é assim, Joana? Sim, é suposto. Então deixem-me ver se eu consigo. Acabou eu. Ora, espero que estejam a ver. Então vou tentar explicar-vos e também ilustrar porque é que as moléculas, por um lado, porque é que as moléculas gostam de ir namorar para espaços apertados e o que é que nós podemos aproveitar desses gostos das moléculas por esses materiais e por esses espaços. Aquilo que nós vamos conseguir perceber é que com estes materiais e com este gosto por espaços apertados, nós podemos aproveitar para descontaminar águas, para separar misturas, por exemplo, de gases que são difíceis de separar, que têm moléculazinhas, coisas pequeninas muito iguais, mas nós vamos conseguir separar, e podemos purificar, por exemplo, também compostos tóxicos a partir do ar, para ajudar a descontaminar correntes gasosas, etc. Mas antes de percebermos esse gosto das moléculas, vamos falar um bocadinho então de uns materiais um pouco diferentes, que são os materiais porosos. Quando eu falo porosos, estou a dizer que os materiais são na realidade muito esburacados, têm muitos buraquinhos, que nós vamos aproveitar para colocar lá outras substâncias lá dentro. Esses materiais podem ser estruturas orgânicas. Quando eu digo orgânicas, significa que têm uma composição química que é semelhante às dos seres vivos. Por exemplo, temos carvões ativados que são essencialmente constituídos por carbono, e é como se fossem assim folhas de papel que estão muito enroladinhas e que a superfície é muito grande. Por exemplo, quando eu estou a dizer a superfície é muito grande, significa que 10 gramas, por exemplo, do material destes, que cabe assim na palma da mão, conseguem ter uma área, se fosse assim tudo desembrulhado para ficar tudo direitinho, conseguia ter uma área que ocupava um campo de futebol inteiro. Portanto, estamos a falar desse tipo de grandeza, quando estamos a falar de materiais com muitos buraquinhos e com muito espaço vazio. Temos também estruturas inorgânicas, que têm composições semelhantes à de minerais, e temos estruturas híbridas, que são feitas pelo homem, são sintéticas, e que têm umas partes que são semelhantes às dos compostos orgânicos e outras que são semelhantes à dos compostos inorgânicos. Tenho aqui uma figurinha de um zeólito, que é um destes materiais
do tipo inorgânico, e também as redes metalorgânicas, que vamos ver que são uma mistura das duas coisas. Então, por exemplo, nos materiais orgânicos, nós temos aqui um material, neste caso um zeólito. Vou tentar aqui ver se vos consigo mostrar este material. Aquilo que nós temos são poros, como vocês veem aqui, com estes buraquinhos muito apertados. Nós, na química, utilizamos assim umas representações engraçadas. Por exemplo, se eu quiser mostrar todos os átomos que compõem isto, estou aqui a mostrá-los ligados todos assim como um tracinho. Mas como às vezes é um bocadinho difícil de ver, aquilo que nós fazemos é pomos assim estes sólidozinhos, que significa que no meio está um átomo de silício e em cada um dos biquinhos, dos vértices, está o átomo de oxigênio, e isto ajuda-nos a perceber um bocadinho melhor a estrutura. Como vocês veem, isto tem aqui muitos buraquinhos, e se eu rodar aqui para o lado, vou tentar rodar até começarmos a ver aqui outro plano, e vemos que há outros buraquinhos noutra direção. Ou seja, há materiais que têm buracos que estão interligados de formas às vezes um bocadinho mais intrincadas, mas que depois nós podemos utilizar para muitas coisas. Bom, então voltar aqui à apresentação. Se vocês virem, até podemos ter materiais que têm uma estrutura porosa que às vezes até os poros, embora a composição seja igual, a diferença está exatamente como os poros estão organizados. Por exemplo, aqui tem A, B, que anda aqui às ondinhas por aqui afora. Mas se vocês virem, temos aqui outro material que a composição é exatamente igual, mas os poros, a posição dos poros vem assim em escadinha por aqui afora. E uma coisa engraçada também neste material, por exemplo, é que quando nós vemos isto sobre outro plano, também tem outros poros aqui noutra direção. Vou tentar aqui ver se consigo parar isto um bocadinho mais. Ou seja, reparem aqui e reparem aqui nesta outra direção. Pronto. Então, temos também materiais inorgânicos, para vos dar um exemplo de um material inorgânico que tem poros um bocadinho maiores do que aquilo que eu estava a dizer, mas quando nós estamos a falar de poros um bocadinho maiores, mesmo assim continuam a ser muito pequeninos. Por exemplo, aqui neste caso nós temos as sílicas mesoporosas, e se nós pensarmos que temos aqui uma cenoura, por exemplo, que mede 2 centímetros, e depois um bocadinho que só mede 1 centímetro, e depois um bocadinho que só mede meio centímetro, e depois ficamos com um bocadinho de cenoura que só mede 1 milímetro. Este bocadinho de cenoura, para caber num buraquinho destes que aqui está, num poro destes que vocês veem aqui nesta imagem de microscópio, tínhamos ainda de dividir esse milímetro, esse bocadinho de cenoura, por 100.000, para conseguir caber lá dentro. Vocês, se repararem, esta escala que aqui está é algo a dividir 1 por 10.000. Portanto, são mesmo poros muito pequeninos que têm dimensões próximas das próprias moléculas, e por isso é que conseguem fazer coisas assim tão diferentes. Alguns destes materiais são, como eu vos disse, uma mistura das duas coisas. Ou seja, nós temos, por exemplo, aqui um bocado, que é como se fosse um bocado de uma molécula orgânica. E depois, a ligar estes bocadinhos, estão uns bocadinhos que são semelhantes a estruturas inorgânicas. Ou seja, temos um bocado que se assemelha à composição dos seres vivos, digamos assim, como neste caso, como carbono, hidrogênio, etc. E depois temos ali bocadinhos que se assemelham aos minerais, neste caso de sílica. O engraçado é que estes poros são muito pequeninos neste caso e organizam-se depois também assim em tubinhos, como vocês veem aqui, como se fosse deste lado, como se fosse uma espécie de favo de mel ao longo desta direção. No fundo são canais longitudinais por aqui afora. Nos materiais híbridos nós podemos fazer a construção de partes inorgânicas, por exemplo, vêm aqui estas partes verdes que vocês veem aqui, têm lá uns certos tipos de átomos, neste caso de zinco, que são ligados por estes oxigénios à volta, que se assemelham a composições inorgânicas, e depois tem aqui um bocadinho no meio que se assemelha a uma molécula orgânica. Nós vamos construir, neste caso, desta forma, parece um cubinho, não é? A ligar estas coisas todas, e depois estes cubinhos interligam-se entre eles, e conseguimos ter uma estrutura assim
tridimensional, ou seja, se vocês virem, temos aqui estes cubinhos que se vão ligando uns aos outros por aqui afora e temos, no fundo, como se fosse uma estrutura, uma rede toda muito esburacada, com muitos buracos que permitem colocar lá outros compostos lá no meio. Nós, às vezes, estes materiais são um bocadinho mais complicados e nós, para conseguirmos perceber como é que eles são na realidade, construímos assim estes modelos, como agora vocês veem aqui neste filme, para conseguirmos perceber como é que os vários átomos que o compõem estão interligados. E isso é importante para nós percebermos o que é que podemos fazer com eles e como é que os podemos melhorar, como é que podemos modificá-los. Imaginem, por exemplo, que nós queremos construir um material com um certo tamanho de poro. Nós podemos partir, fazendo uma analogia com uma pecinha de Lego, nós podemos pensar a partir de uma peça, que neste caso tem assim dois de comprimento, e podemos pensar que vamos interligar estas partes inorgânicas com esta pecinha orgânica que tem assim este espaçamento. Aquilo que nós fazemos então é, neste caso, há uma reação que nós fazemos para sintetizar e aquilo que vocês veem aqui é que conseguimos ter aqui um certo tamanho de poros com estas pecinhas que ficam aqui a interligar todas estas partes, não é? Reparem, esta pecinha depois repete-se aqui, ou seja, é semelhante a estarmos a construir uma estrutura com pecinhas de Lego, mas se de um momento para o outro eu quiser fazer essa estrutura maior, aquilo que eu posso fazer é partir de uma peçazinha que tem um tamanho um bocadinho maior e depois, no final, aquilo que eu vou obter são buraquinhos com um tamanho um bocadinho maior. Vocês veem que aqui, então, esta pecinha fica aqui a ligar, mais uma vez nas mesmas posições, mas o que é que acontece? Acontece que aqui, neste caso, se vocês olharem, aqui temos 10 e ali tínhamos só 7,5, ou seja, aumentámos aqui um bocadinho o tamanho, aqui passa de 10, não é? E aqui já fica com 13. Ou seja, nós conseguimos, a partir, hoje em dia, com os processos de síntese e com todo o conhecimento da área da química dos materiais, conseguimos produzir materiais já com um certo grau de certeza de qual é o tamanho que vamos ter depois nestes buraquinhos, nestas cavidades. Eu posso tentar aqui mostrar também, ver se... Por exemplo, eu ali só estava a apresentar aquelas cavidadezinhas para ser mais fácil ver, mas o material, na realidade, se vocês virem, estou aqui a tentar mostrar, temos aqui uma data destas moléculazinhas todas ligadas umas às outras, etc. E às vezes assim é mais difícil ver, por isso é que nós temos que às vezes usar estes modelos assim em computador para conseguir ver. E mais uma vez também há uns truques que nós podemos tentar fazer, que é mudar a forma como isto, desculpem, como isto está, aqui desta forma, é pôr aqui como se fosse assim uns sólidozinhos geométricos para nos ajudar a perceber que esta parte que temos aqui a verde são as partes inorgânicas e depois temos aqui as outras moléculazinhas que vão fazendo essas ligações que são a parte orgânica. Então, o que é que nós conseguimos fazer com estes materiais? Isso é que é importante. Há também a possibilidade de utilizarmos estes materiais em aplicações que têm a ver com aplicações no corpo humano, aplicações na área da saúde, etc. E, quando isso acontece, convém nós termos materiais que são feitos com pecinhas que sejam amigas do nosso corpo. Neste caso, é um material desse tipo, mas que são feitos com uma moléculazinha, uma peçazinha de Lego, que é uma vitamina. Portanto, o nosso corpo já está habituado, nós até precisamos de facto de ter esta vitamina no nosso corpo, convém comermos alimentos que tenham esta vitamina e, portanto, conseguimos depois ter um material que é mais amigo do corpo humano, se for para ser usado em aplicações médicas. Então, temos que falar um bocadinho agora é do namoro das moléculas. Então, o namoro das moléculas, porque é que elas gostam de ir para dentro dos poros? Eu vou tentar pôr aqui um vídeo a correr para vocês verem. Reparem, isto é uma animação que mostra as moléculas dentro do poro e reparem como elas gostam não de ficar lá no meio, mas gostam de ir para as superfícies, para ficarem muito juntinhas junto das superfícies.
e vão deixar, digamos, um espaço mais vazio no meio, ao contrário de um outro recipiente que nós pensássemos, de uma garrafa, pronto, onde colocamos um gás lá para dentro, em que aquilo se distribui por todo o volume. Neste caso não, as moléculas gostam de ir para estas zonas mais da superfície. É esse fenómeno, nós damos um nome um bocadinho diferente que vem aqui, que é a adsorção. É com D, não me enganei a escrever, é mesmo com D, e isto significa que nós estamos a aumentar a concentração das moléculas na superfície, nestas duas paredezinhas que vocês viram aqui. E estes materiais também, nós damos um nome que são os materiais adsorventes, com D. Porque são materiais que, como vocês já viram, têm muitos poros e que conseguem ter este fenómeno de adsorção dentro dos poros, para armazenar moléculas lá dentro. Há um fenómeno muito engraçado que nós podemos pensar depois agora com estes materiais, por exemplo, se nós tivermos moléculas com diferentes tamanhos, temos aqui umas verdes um bocadinho maiores e umas amarelas, ou alaranjadas, um bocadinho mais pequenas. E se pensarmos que temos um material que tem aqui uns poros que têm uma certa dimensão, em que as pequeninas conseguem entrar, mas as grandes não conseguem. O que é que acontece? Nós conseguimos, ao pôr este material em contacto com esta mistura, aquilo que vai acontecer é que as grandes não entram e ficam à porta, e as pequeninas entram lá para dentro, e nós conseguimos depois tirar este material sólido e ficarmos só com as moléculas de pequeninas lá dentro. Ou seja, fazendo uma comparação, é como aquilo que acontece quando nós estamos a usar um peneiro. Se calhar muitos de vocês já utilizaram, até a brincar na areia, na praia, nesse caso as pedras ou as conchinhas um bocadinho maiores não atravessam os buraquinhos. Aqui nós chamamos também peneiração, neste caso molecular, porque nós estamos a fazer a mesma coisa, mas com moléculas. Há também que ter em conta os gostos das moléculas para diferentes tipos de poros. Ora, por exemplo, tenho aqui o metano, que se utiliza no gás natural e que se utiliza nas cidades, e que é distribuído nas cidades. Esta moléculazinha gosta muito de ficar lado a lado dentro dos poros, ou seja, gosta de poros que fiquem com uma dimensão que lhes permita estarem assim aos parzinhos, com uma parede de cada lado. Mas, por exemplo, o dióxido de carbono, que vocês provavelmente também já ouviram falar agora por causa do ambiente, não se pode emitir muito dióxido de carbono para o ar, para poluir. O dióxido de carbono gosta mais de ficar de outra forma dentro dos poros, gosta de um tamanho que a molécula fica apenas sozinha com uma paredezinha de cada lado. Ou seja, nós quando estamos a pensar em aplicar um material para fazer uma determinada separação ou armazenar, se nós soubermos estes gostos das moléculas, também nos permite antecipar logo se o material vai ser bom ou não vai ser bom para aquela aplicação que queremos. Então, para que é que nós podemos utilizar os materiais adsorventes? Podemos utilizar os materiais para a remoção de compostos no ar, tóxicos do ar, podemos armazenar gases, podemos libertar medicamentos, podemos separar misturas, podemos também descontaminar águas. Vou mostrar alguns exemplos disso. Por exemplo, na remoção de compostos do ar, vocês se calhar já viram há algumas máscaras que as pessoas têm que usar quando o ar está muito contaminado, quando há algo tóxico no ar, e dentro destas partes, digamos assim, que estão naquelas máscaras, dentro destas caixinhas por onde entra o ar, estão esse tipo de materiais. E o que é que acontece? Os compostos tóxicos ficam ali armazenados e a pessoa não respira os compostos tóxicos, já vai respirar o ar limpo. Tenho aqui um vídeo que mostra, por exemplo, como é que nós podemos aplicar os carvões ativados para descontaminar águas. Neste caso é uma solução que vocês veem aqui acastanhada, onde é água com iodo. E isto ao início pode parecer assim um bocadinho tolo, estar a pôr um pó preto lá para dentro, neste caso é carvão ativado, parece que ainda estamos a sujar mais a água. Mas como vocês vão ver, reparem, agora nós temos aqui uma mistura desse carvão dentro da água, mas se nós agora retirarmos esse carvão
e isso consegue ser feito de forma mais simples, que é passar através de um papel de filtro, como vocês veem aqui, e do outro lado começa a pingar a água, mas a água já vem limpinha. Isto porquê? Porque as moléculas do iodo foram para dentro dos poros do carvão e depois, quando nós tiramos o carvão, as moléculas do iodo estão lá dentro e ficamos com a água limpa. Uma forma também de utilizar estes materiais é, por exemplo, para a libertação de medicamentos. Isso é um dos tópicos que nós trabalhamos aqui nos laboratórios, também no Instituto Superior Técnico. Por exemplo, nós podemos colocar esta molécula, que é muito tóxica, mas que é muito necessária para o corpo humano, e tem que ser libertada de forma muito controlada. Nós não podemos dar uma dose muito grande, porque senão a pessoa que nós queremos tratar ficava ainda pior. Então aquilo que nós podemos fazer é colocar esta molécula dentro dos buraquinhos, dentro dos poros do material, e armazenamos lá dentro do material, pois aquilo é um sólido, e aquilo que nós vamos fazer é pôr esse sólidozinho, esses pozinhos, em cima da pele onde nós temos uma ferida, por exemplo. E aquilo vai ser libertado, mas apenas naquela zona. Aquilo que nós queremos é que a pessoa não fique com isto distribuído pelo corpo todo, porque lhe pode fazer mal. E isso ajuda à cicatrização da ferida. Uma outra aplicação é, por exemplo, para limpar gases. Ora, por exemplo, quando nós temos misturas em que temos o gás metano, que eu já vos falei, que é utilizado nas cidades, é distribuído nas cidades para as aplicações domésticas, se esse gás estiver misturado com água, e isso acontece, por exemplo, se for do biogás, ou se mesmo em algumas produção de gás natural, etc. Aparece este gás misturado com água. Nós não podemos usar. Porquê? Porque não queima muito bem. Então aquilo que nós podemos fazer é passar essa corrente dentro de uma coluna onde nós temos estes materiais lá dentro. E aquilo que nós temos do outro lado a sair é gás metano, que já podemos utilizar para cozinhar, podemos utilizar para tomar banho, aquecer água, etc. Mas um aspecto muito importante é que estes materiais, quando estamos a fazer isto, também podem ser regenerados outra vez, ou seja, nós podemos voltar a limpar o material, e neste caso podemos aquecer o material a uma temperatura mais elevada, a água vai sair de dentro do material, o que significa que nós não estamos, estamos a voltar a obter o material limpinho para voltar a utilizar outra vez. Ou seja, do ponto de vista do ambiente também é bom, porque nós não vamos deitar o material fora, vamos utilizar o material muitas vezes. Uma separação muito difícil, se vocês virem aqui, temos aqui esta mistura que é muito complicada de separar, que tem duas moléculazinhas que vocês veem aqui do lado esquerdo, que têm tamanhos muito semelhantes. Eu vou ver se consigo passar aqui para outra janela para vos mostrar melhor. Pronto, reparem aqui, a diferença é muito pouquinha. Aqui, deste lado, do meu lado direito, tenho uma molécula que tem aqui mais duas bolinhas mais branquinhas, que são dois hidrogénios, e do outro lado não, mas o tamanho delas é muito semelhante. E é muito difícil nós conseguirmos separar estas moléculas. Então, aquilo que nós podemos fazer é passar essas misturas dentro de uma coluna onde nós temos esse material. Depois há, obviamente, ali um processo que é complicado, tem que haver, digamos, uma engenharia do processo, tem a ver com comprimir, descomprimir, etc. Mas aquilo que importa depois, no final, é que nós vamos conseguir obter, de um lado, as moléculas puras de um composto, e do outro lado, as outras moléculas. Nós vamos conseguir separar umas das outras. Há também situações, para terminar, temos situações em que estes materiais são usados também noutra situação. É quando o namoro acaba em casamento. O que é que eu quero dizer com isto? Estes materiais, como conseguem juntar as moléculas muito próximas dentro do poro, são utilizados na indústria também como catalisadores, ou seja, para nós conseguirmos fazer as moléculas reagirem e produzir coisas que nós queremos. Por exemplo, temos aqui o exemplo de um zeólito que pode ficar dentro de uma coluna, nós chamamos um reator na engenharia química, e reparem, nós temos aqui uma molécula A, que vocês veem aqui, parece assim um hexágonozinho, e depois temos aqui uma molécula B,
E o que é que acontece? Se esta mistura passar aqui dentro de uma coluna onde tem este material, do outro lado vamos ter uma molécula que, se vocês virem, é a junção do A mais o B. Nós vemos aqui que elas ligaram-se aqui. Por isso é que eu digo que acaba em casamento. Elas deram um nó. Então temos uma nova molécula que pode ser utilizada para fazer outras coisas. Portanto, resumindo, nós temos materiais porosos que têm poros muito, muito pequeninos, esses poros permitem que as moléculas que se atraem umas às outras e que gostam de namorar lá para dentro dos poros, permitem que nós consigamos utilizar esses materiais para muitas aplicações. Então, nós podemos utilizar esses materiais, por exemplo, para descontaminar o ar, por exemplo, na questão das máscaras, como eu vos mostrei. Podemos também utilizar para descontaminar e limpar as águas, como vocês viram naquele exemplo com o carvão ativado, e podemos também utilizar para separar misturas que são muito difíceis de separar, às vezes com moléculas que são muito, muito iguais e que são difíceis de separar de outra maneira, nós podemos também utilizar estes materiais. E pronto, era a história que eu tinha para vos contar. Espero que tenham gostado. Obrigado. Muito obrigada. Se calhar vamos... Eu peço desculpa, parece que estou aqui no fundo de uma gruta, porque estou aqui com uma nuvem a passar. Muito obrigada, Moisés, super claro e super interessante esta apresentação. Já temos aqui muitíssimas perguntas para ti, e eu acho que algumas que já nos chegaram antes e outras bastante em direto durante a tua apresentação. Eu penso que se calhar vamos começar por esta pergunta, que é da Marta, que tem 5 anos. Ai, espera, vou ter de parar o teu... para passar a pergunta. E vamos começar por ouvir a pergunta da Marta, que tem 5 anos, antes de passarmos às outras, porque já vais perceber. Olá, Moisés, a sua Marta tem 5 anos. E o que é uma moleca? Marta, quer saber o que é uma molécula? Boa pergunta. De facto, eu não expliquei, as moléculas vão namorar para os poros, mas não expliquei o que era uma molécula. Bem, as moléculas são entidades, são coisinhas muito pequeninas que constituem toda a matéria, ou seja, nós somos feitos de moléculas, todas as coisas que tu utilizas, ou seja, toda a matéria à nossa volta é feita de moléculas. São coisas muito pequeninas que nós não vemos, mas que estão lá e ajudam também a explicar muitas propriedades daquilo que nós depois vemos assim, nós vemos depois a acontecer. Olha, por exemplo, nós não conseguimos ver as moléculas do iodo na água, mas nós conseguíamos ver que a água estava castanha. Ou seja, nós conseguimos perceber, com esta noção, com esta ideia de que estão lá moléculas de iodo, que quando nós tiramos essas moléculas, que foi o que aconteceu, pusemos o carvão, a seguir nós conseguimos ter a água limpa. Não sei se consegui explicar. É porque é difícil explicar o que é que são moléculas. Pois é, muito difícil. Vou agora tentar, hoje recebemos pela primeira vez uma pergunta por WhatsApp e, portanto, ficam todos a saber que podem mandar-nos perguntas para o WhatsApp. Vou passar aqui esta pergunta. Ui? Oh. Esta não estou a conseguir passar, mas posso dizer o que é que ela era, porque que nos chegou num formato difícil de passar, pelos vistos. É da Isabel Novaes, que tem 9 anos e que nos está a seguir em direto no Facebook. Bom dia, Isabel, que já nos fez aqui várias perguntas. A primeira da qual, que faz ligação com esta da Marta, é de que é que são feitas as moléculas? Então, é assim, as moléculas e toda a matéria são feitas de outras coisas um bocadinho mais pequeninas, outras entidades que são os átomos. Nós, quando temos moléculas, na realidade aquilo que estamos a falar é que temos átomos que estão ligados de uma certa forma uns aos outros. Os átomos que existem na natureza são conhecidos
E nós, os químicos, organizamos assim as moléculas de uma certa forma para fazer uma tabela que o ano passado até foi o ano internacional da tabela periódica, que foi comemorado. Por exemplo, em Portugal, a Sociedade Portuguesa de Química também ajudou a essa celebração internacional, e também o Departamento aqui de Engenharia Química. E todas as moléculas são constituídas por esses átomos, todo o universo, na realidade, é constituído por esses átomos que se ligam uns aos outros. Está bem? E, portanto, quando vocês viram ali aqueles desenhos que eu mostrei, cada bolinha daquelas é um átomo, na realidade, ou de carbono, ou de hidrogênio, depois havia uns que são de zinco, havia outros que eram de zircónio. Mas, digamos assim, nós podemos ligá-los de muitas formas diferentes. Existem depois umas regras, que não vou estar agora aqui a explicar, que era muito complicado, mas existem umas regras de como elas se ligam umas às outras, elas não se ligam de qualquer maneira, e nós com esses digamos, blocos de construção, que são os átomos, conseguimos construir infinitas possibilidades diferentes de moléculas. Muito bem. Temos aqui uma outra pergunta, porque o programa é para meninos de 5 anos e adultos curiosos, e temos a Raquel, que tem 34 anos, e que faz uma pergunta também muitíssimo pertinente, que é: como é que as moléculas escolhem com quais é que vão namorar? Pois isso é uma pergunta que nós, na química e na engenharia química, queremos de facto saber. Ou seja, os gostos também das moléculas umas pelas outras em termos de casamento. Porquê? Porque isso nos permite também tentar perceber quais é que são os produtos que nós vamos conseguir fazer com que, com que moléculas iniciais. Ou seja, vou tentar explicar. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei, nós temos alguma maneira de saber que aquela molécula A e aquela molécula B se vão casar, porque existem ali algumas características em termos de, digamos, do tipo de ligações que elas têm entre elas, que nós já sabemos que na presença de um material que tenha lá uns certos centros muito especiais, conseguimos obrigá-las a darem o nó que nós queremos, ou seja, a casarem-se e a formarem aquilo que nós queremos. E isso é um desafio para a química, para a engenharia química, para a indústria, é nós tentarmos que as moléculas que nós queremos façam exatamente aquilo que nós queremos que elas façam. Para quê? Para não produzirmos resíduos, para não produzirmos detritos. Porque se nós conseguirmos fazer isso de forma muito eficiente, não só do ponto de vista económico é melhor, porque nós estamos a produzir coisas que não queremos, mas também do ponto de vista do ambiente é melhor. Porquê? Porque não estamos a produzir coisas que depois vamos deitar para o lixo, digamos assim. Ou seja, é mesmo muito importante, eu agora não consigo explicar todas as características, era impossível, não é? Porque por isso é que os alunos depois têm que estudar química, onde isso tudo é explicado com detalhe. Mas a ideia que está por trás é sempre esta, é tentar perceber o que é que nós conseguimos fazer com diferentes moléculas, e isso hoje em dia sabe-se muito, e consegue-se fazer até cálculos avançados para tentar perceber isso, mas sempre com esta ideia de nós conseguirmos que elas façam exatamente o que nós queremos, que nem sempre acontece, às vezes é desafiante. Elas às vezes são um bocadinho mal comportadas. Sim. Temos aqui também a pergunta do Bruno Lopes, que no fundo é no seguimento desta que acabou de ser feita, que pergunta mais concretamente como é que a molécula A se junta à molécula B, no caso em que tu estavas a explicar. Então é assim, naquele caso, como nós, a molécula A, como vocês viram, era assim um anel com 6 lados, portanto era um hexágono, e a temperaturas muito. E a outra molécula, como vocês viram, tinha assim 2 átomos de carbono e tinha uma ligação dupla entre eles. Há uma temperatura muito elevada dentro de um certo tipo de zeólitos. Aquelas 2 moléculas vão agarrar-se na parede daquele material, num certos sítios muito específicos, que conseguem fazer uma interação muito forte com aquelas moléculas, e aquelas moléculas ficam um bocadinho como se fossem torcidas. Aquilo interagem tanto com a parede que elas ficam meias deformadas. E isso permite que, como há ali uma deformação, digamos assim, das moléculas,
nós depois, aquilo que acontece é que elas ficam mais propícias a conseguirem formar uma nova ligação entre elas. Ou seja, há questões que têm a ver com a energia, vá lá, interna das próprias moléculas, com a energia de interação com as superfícies, e não sei se vocês deram conta que aquilo tinha que ser feito a uma temperatura elevada. Para quê? Para nós conseguirmos, com a temperatura, ter ali energia que seja suficiente para que as moléculas consigam formar novas ligações. Isso normalmente é necessário, é fornecer alguma energia para que o processo aconteça que aconteça até com uma velocidade que nós queremos, não é? Uhum. Temos aqui uma outra pergunta que também está a ser seguida em direto pelo Hugo, que tem 8 anos, e que gostava de saber se esses materiais com buraquinhos conseguem limpar o ar para sempre. O problema, Hugo, é que nós limpamos o ar e o ar, pronto, fica limpo, mas depois, se nós não temos cuidado, o ar volta a ficar sujo com outras coisas que possam voltar outra vez a ir para o ar. O que é que eu quero dizer com isto? Nós podemos, em determinada altura, por exemplo, utilizar estes materiais numa sala onde nós sabemos que está lá qualquer coisa que faz mal à saúde. E nós colocamos lá os materiais, por exemplo, um carvão ativado ou outro tipo de material assim, e depois vai remover aquilo que está no ar, nós pegamos no material com aqueles moléculazinhas que são tóxicas e nocivas e depois podemos levar para outro sítio onde tratamos, podemos, digamos assim, incinerar aquilo, queimar em condições muito controladas para destruir aquelas moléculas que são nocivas. Mas obviamente que aquela sala não temos a garantia que não volta a ficar contaminada com outra coisa qualquer. Isso é de facto hoje em dia o desafio até do meio ambiente. Nós sabemos que a nossa própria atividade humana, infelizmente, vai gerar sempre algo que vai contaminar o ar. Aquilo que nós temos que fazer não é só descontaminar, é também tentar não contaminar. Portanto, temos que fazer as duas coisas. Temos aqui outra pergunta também da Isabel, de 9 anos, que nos está a seguir no Facebook, e que faz uma pergunta que é: qual é a importância das cargas elétricas para as moléculas se unirem? Bem, é uma importância grande, digamos assim. Eu não falei muito disso para tentar não complicar, mas é verdade que as moléculas nós podemos olhar para as moléculas, por exemplo, dando um exemplo assim mais fácil. As moléculas, muitas delas são como se fossem pequenos ímãs, não é? Se vocês já brincaram com ímãs, vocês sabem que quando têm dois ímãs, eles alinham-se de uma certa maneira, mas nós tentamos pôr aquilo ao contrário, eles repelem-se, não querem. Ou seja, eles só gostam de estar de uma certa maneira. Não, se a gente tenta trocá-los, eles não gostam. As moléculas, muitas delas, de facto, têm cargas elétricas em certos sítios e gostam de se alinhar de uma certa maneira. E isso é verdade que faz com que certas moléculas gostem mais de outras moléculas e também, neste caso de reação entre elas, e também, por exemplo, o gosto que elas têm para estas superfícies, para estes buraquinhos. De facto, nós podemos ter também naqueles materiais, naquelas paredes, podemos ter lá algumas cargas elétricas locais, em certos sítios específicos, que vão atrair e vão colocar lá vão conseguir ligar lá algumas moléculas que têm também estas cargas na sua constituição. Ou seja, conhecer as propriedades das moléculas, conhecer as propriedades dos materiais é importante para nós percebermos como é que eles funcionam e conseguir utilizá-los para aquilo que nós queremos. Muito bem, vou aqui fazer também um esclarecimento, que há pouco, quando li a pergunta da molécula A juntar-se à molécula B, quem tinha mandado a pergunta foi o Bruno Lopes, mas era em nome do Álvaro, que tem 6 anos. Era só para deixar aqui a nota do verdadeiro autor da pergunta. Vou agora partilhar também mais uma pergunta em áudio que me chegou antes, esta do João, que tem 11 anos. Olá, o meu nome é João e eu tenho 11 anos. E a minha pergunta é o seguinte: imagina, tu tens duas moléculas diferentes e fundias, e depois há duas moléculas diferentes e outras duas moléculas diferentes e tu fundias. Tu consegues juntar os dois híbridos que criaste em uma espécie de híbrido a partir de híbridos,
Um Sim, híbrido de híbridos. sim, na realidade, João, isso acontece muito na indústria química. Nós partimos de moléculas mais simples e fazemos moléculas mais complicadas. Pois com essas moléculas mais complicadas fazemos outras ainda mais complicadas. Nós vamos juntando as coisas até fazermos às vezes aquilo que nós queremos. Por exemplo, os plásticos são polímeros, não é? E partimos de bocadinhos muito pequenos que vamos juntando como se fossem cadeias, como se fossem, por exemplo, os elos de uma corrente, de um colar, não é? Então nós temos ali aquelas bolinhas ou aqueles elos todos e vamos juntando e fazendo coisas cada vez maior. Ou seja, nós podemos fazer isso. O desafio é fazer isso, como eu disse há bocadinho, o desafio é fazer isso de forma controlada, é nós conseguimos fazer aquilo que queremos. Mas sim, isso é possível, faz parte, digamos, aqui, até da ideia que está por trás, por exemplo, de toda a indústria química, que é partir de moléculas mais simples para chegarmos a coisas mais complicadas, que estão perto dos produtos que nós utilizamos no dia a dia. Muito obrigada. Agora vamos então uma pergunta que na verdade também está um pouco relacionada com esta. Pergunta do Zé, que tem 9 anos. Olá, o meu nome é Zé, tenho 9 anos e a minha pergunta é o seguinte: se pode juntar qualquer molécula a moléculas infinitas? Sim, na realidade sim. Era aquilo que, se eu percebi bem a pergunta, se nós podemos ir juntando as moléculas de diferentes maneiras e os átomos que eu falei há bocado de diferentes maneiras de formas infinitas. Sim, é verdade. Ou seja, se nós olharmos para a tabela periódica, nós vemos que, sim senhor, temos ali aqueles elementos que são muitos, tudo bem, mas podemos pensar que não conseguimos fazer muitas coisas porque são finitos, quer dizer, são só aqueles. Mas o bonito, digamos assim, da natureza é que a natureza mostra-nos que nós podemos combiná-los de muitas formas diferentes. E se nós podemos construir como se fosse, vá lá, fazendo uma analogia com as construções que nós fazemos, os prédios, as casas, etc. Nós, com o mesmo material de construção, podemos fazer muitas construções diferentes. E isso também acontece a nível das moléculas, ou seja, nós podemos ter estruturas muito diferentes, até mesmo com as mesmas moléculas. E isso acontece, por exemplo, em toda a química que tem a ver com a química orgânica, por exemplo, do nosso corpo, as moléculas biológicas, etc. A maior parte é carbono, hidrogênio, nitrogênio, estão a perceber? Não, os elementos que constituem a maior parte, por exemplo, dos seres vivos, são a maior parte da nossa constituição, e os seres vivos são poucos elementos, mas as moléculas podem ser muito complicadas. Pois, olha, agora temos aqui, vou passar para umas perguntas que temos em direto, do Álvaro, que tem 6 anos, que pergunta como é que não entra ar sujo na máscara, aquela máscara que mostraste. Pois, o que é que acontece? Nós fazemos uma espécie de umas sanduíches muito apertadas naquelas bolachas que estão ali, e o que é que acontece? O ar, quando entra por ali, vai ter que passar por meio daquele material que é um material adsorvente. E o que é que acontece? As moléculas dos compostos que são nocivos vão encontrar aquele material pelo caminho e vão gostar muito de entrar para dentro dos poros do material. O que é que significa? Que quando o ar acaba de passar por aquelas bolachas que estão ali muito comprimidas com aquele material, no final de atravessar, as moléculas desses compostos que são nocivos ficaram lá dentro do material adsorvente que está dentro daquelas bolachas. E, portanto, isso significa o quê? Obviamente que, passado algum tempo, aquelas bolachas também já vão estar, digamos, todas saturadas, já estão cheias com material nocivo e de tempos a tempos é preciso tirar aquilo e pôr outras novas, está bem? Ou seja, aquele tipo de equipamentos não despolui o ar para sempre. É preciso depois, obviamente, substituir e retirar aquilo. Mas, quando está a funcionar bem, as moléculas ficam ali dentro daquelas bolachazinhas.
Sim. Agora uma pergunta que nos chega de Coimbra, António Piedade, bom dia, que quer saber se as moléculas também conseguem reagir no espaço, fora da Terra. Sim, sim. Isso acontece. Isso acontece. Ah, fora da Terra, as condições, digamos assim, de temperatura e de pressão podem ser muito diferentes daquilo que se passa aqui no nosso planeta. O nosso planeta é uma coisa muito rara, não existem muitos planetas como este, não se conhecem, pelo menos até à data, nada semelhante à Terra. Mas pronto, o que é que acontece é que as moléculas fora da Terra reagem também umas com as outras e podem reagir. Obviamente, volto a dizer, como a temperatura é diferente e como também, por exemplo, uma coisa que é muito importante é a radiação que existe fora da Terra e que não consegue chegar ao nosso planeta por causa da nossa atmosfera, por causa do campo eletromagnético, que protege muito aquilo que existe aqui dentro da Terra. Mas essa radiação fora que existe noutros planetas até ajuda a que certas reações sejam possíveis, porque há uma interação entre essas radiações e as moléculas que faz com que elas reajam de forma diferente. Mas isso também nós, hoje em dia, conseguimos estudar, e há colegas também, até no técnico, a estudarem esses aspectos, é como é que as moléculas fora do planeta Terra se comportam e reagem, etc. Agora temos uma pergunta que nos chegou por e-mail, do Uma Jusob, que tem 12 anos, e que pergunta: os átomos de um elemento químico podem ser diferentes, mas todos têm o mesmo número de prótons e também de eletrões? Então, a ver se eu consigo explicar. Aquilo que é característico de um determinado átomo é o número de prótons e o número de eletrões que lá tem. Se em condições, digamos assim, normais, há um equilíbrio entre esse número e nesse caso nós dizemos que aqui temos uma forma, digamos, o átomo não está ionizado. Se não falarmos de íons, quando temos uma situação em que nós tiramos um eletrão ou que está lá um eletrão a mais. Mas pronto, na situação mais simples, nós temos um núcleo onde estão os prótons e temos à volta, digamos assim, a circular à volta daquele núcleo, temos o mesmo número de eletrões. E aquilo que se passa é que esses átomos, há alguns átomos, dependendo da afinidade entre eles, podem juntar-se e começar a partilhar entre eles alguns eletrões. E é aquilo que nós chamamos a ligação química. A ligação química, na realidade, é uma partilha de eletrões entre dois átomos. E o que é que acontece? Nós podemos, ou seja, quando nós temos um átomo de carbono, já estamos a dizer a priori que é o átomo que tem aquele número de prótons no núcleo e aquele número de eletrões à volta dele. E quando nós estamos a falar de um átomo de oxigênio, é outro tipo de átomos, ou seja, que tem um certo número de prótons no núcleo e um certo número de eletrões à volta. Ou seja, cada átomo tem esta característica e é isso que nós chamamos a característica dos átomos, é o número, e na tabela periódica aquilo que nós temos é esses elementos todos ordenadinhos por ali afora. Foi um senhor russo, e o ano passado nós comemorámos o aniversário exatamente da proposta que ele fez, o Dmitry Mendeleev, a proposta que ele fez de arrumação dos átomos de acordo precisamente com estas características que eu estou a dizer, do número de prótons, do número de eletrões, etc. Agora vou, apesar de já ter respondido, agora vou conseguir fazer funcionar o áudio da Isabel, de 9 anos, e é só foi a primeira vez que nos mandou e queremos muito ouvir a sua voz. E a seguir vou fazer a penúltima pergunta e depois passamos à última. Vamos então ouvir aqui a pergunta da Isabel. Olá, eu sou a Isabel, tenho 9 anos e a minha pergunta é: de que é que são feitas as moléculas? Pronto, e esta que na verdade já Sim, que respondeste. são feitas as moléculas, sim. Exato. E também temos a Carolina, que nos está a seguir pelo Facebook e que te pede, por favor, para falares também dos iões, que está a dar os iões em química. Ah, O que pois. são os iões? Ora, os iões
são átomos ou moléculas que não são neutros do ponto de vista da sua carga elétrica. Ou seja, ainda agora nós estávamos a falar, não é? Que nós temos o núcleo que tem onde estão os prótons com carga positiva. Depois à volta estão os eletrões com carga negativa. Mas se eu pegar num átomo e retirar um eletrão, aquele átomo fica descompensado em termos de cargas, ou seja, fica com mais cargas positivas do que cargas negativas. E naquele caso é um íon positivo e eu chamo-lhe catião. Mas também existe a outra possibilidade, que é eu tenho um átomo, tenho cargas elétricas positivas no núcleo, tenho cargas elétricas negativas à volta e depois coloco uma carga, um eletrão a mais. E o que é que acontece? Esse átomo então não fica neutro e fica um anião, chamamos, fica com mais cargas elétricas negativas e fica um anião. O que é que depois é importante nós termos em conta? É que isto que eu estou a dizer, não se passa apenas com átomos. Ou seja, nós também podemos ter já os átomos ligados uns aos outros e a partilharem os eletrões uns com os outros, e essa molécula também ela própria pode perder um eletrão ou pode ganhar um eletrão. E cada vez que isso acontece, nós dizemos que temos iões, ou seja, ou temos catiões quando são positivos, ou temos aniões quando são negativos. E essas entidades, por terem uma carga elétrica associada, comportam-se ligeiramente diferente das moléculas neutras ou dos átomos. Está bem? Porque tem uma carga elétrica ali acumulada. E os íons, na realidade, são muito importantes porque, por exemplo, permitem uma série de funções na parte da biologia das células. Eu não sou especialista, não vou falar, mas é uma questão muito, muito, muito importante nós percebermos como é que os íons se comportam, não só, digamos assim, no meio ambiente, na parte, digamos assim, mais da indústria química, mas mesmo também na parte em toda a biologia. Vamos então agora passar, já estamos a chegar quase ao fim do nosso tempo, esta hora passou a correr. Se alguém tiver alguma pergunta premente, agora é o momento, porque estamos quase a fechar o programa. Vou passar aqui a pergunta da Vitória, que tem 8 anos. A minha pergunta é, as molecas gostam de ir namorar para sítios mais frios ou para sítios mais quentinhos? Pois, isso é uma pergunta engraçada. Normalmente, as pessoas gostam de ir namorar para os sítios mais quentinhos, mas as moléculas não, são ao contrário. As moléculas gostam mais de ir namorar para dentro daqueles poros se estiver mais frio. E porquê? É um bocadinho difícil de explicar porquê, mas nós temos que perceber, há um conceito que é importante, se calhar nós percebemos, é que quando nós temos uma certa temperatura, as moléculas e os átomos estão a agitar-se, sempre a agitar-se. Mas se nós aumentarmos a temperatura, elas agitam-se mais depressa, andam para ali todas mais depressa aos encontrões umas com as outras. Ora, se nós queremos arrumar aquelas moléculas muito direitinhas lá dentro dos poros, é mais favorável se elas estiverem a andar mais devagarinho e pronto, nós conseguimos colocá-las lá dentro e não saltam cá para fora, digamos assim. E, portanto, nós conseguimos colocar mais quantidade dentro dos poros, absorver mais quantidade dentro dos poros, a temperaturas mais baixas do que se for a temperaturas mais altas. Portanto, as moléculas gostam mais de namorar dentro dos poros se estiver mais frio. Cá estou eu. Isso é curioso, porque de facto isso seria completamente anti-intuitivo, de facto. Sim. Estava aqui a tentar aceder às minhas perguntas e, aliás, para te passar os comentários, inúmeros comentários que nos têm estado a chegar desde que estamos em direto, acerca de... Temos aqui a Inês, que diz muito obrigada, acho que entusiasmaste as minhas filhas para a Química, que a apresentação está a ser muito clara
que estamos a conseguir passar a mensagem da química e, portanto, isso estamos muito contentes, gostamos muito de saber das moléculas a namorarem nestes espaços apertados, nestas grandes novidades que hoje aqui tivemos a acompanhar contigo. Muito obrigada, Moisés, em direto da Torre da Química do Instituto Superior Técnico. Foi verdadeiramente um prazer esta hora neste Explica-me como se tivesse 5 anos, este programa do Instituto Superior Técnico, que volta dentro de 15 dias, com a Mónica Ferreira, que nos vai falar porque é que a Terra treme. Da química vamos passar às estruturas e a pensarmos a Terra, porque aqui no técnico temos tantas ciências e tanto conhecimento para partilhar com todos vocês. Muito obrigada por nos terem feito companhia neste sábado de manhã, a todos vocês que nos seguiram. Voltamos no próximo sábado. Muito obrigada.